Oi, hoje eu tô fazendo uma nova versão de vídeo sem caderninho, mas eu tenho muita coisa pra falar. No meio de tanta coisa que tem na cabeça de um border e na minha cabeça como Débora. É. Sabe aquela hora que você quer chutar o balde? Que você acha que você chegou no limite, seja lá do que for? E assim, minha mãe conversou comigo já algumas vezes, ela tá certa, que a gente não é bom a gente tomar decisões impulsivas, né? Que a gente pode muito bem se arrepender, é melhor tomar decisões com a cabeça mais tranquila. E aí entra a questão que eu gostaria de saber se as pessoas se identificam. A cabeça mais tranquila. Não que o border ele não consiga ter a cabeça mais tranquila. Existem vários momentos, sim, principalmente com tratamento, que você tem a cabeça mais tranquila. Mas nessa hora, eu acho uma boa pensar naquele ciclo de valorização e desvalorização. A gente sabe que esse 880 ou splitting, são essas três coisas são chamadas da mesma maneira. 880, splitting, valorização e desvalorização. No caso da valorização e desvalorização, às vezes a gente chama de a desvalorização de descarte, quando isso acontece em a pessoa... Eu tô fazendo com a janela aberta. Tomara que não esteja aparecendo muito bebê chorando. Infelizmente eu não tenho muita paciência. Perdão. O descarte quando tá tudo bem no relacionamento e a velocidade do border faz com que o outro não entenda nada. Tem a ver com o vídeo aí de perguntas frequentes. Então, dentro dessa ideia de 880, eu chamaria o 8, a desvalorização, a parte que tá ruim, que a gente não quer mais, um emprego, morar num determinado lugar, um relacionamento. Assim como a fase de desvalorização também, de valorização também, o 80, uma palavra que eu gosto muito de usar para os borderlines é urgência. Nós sentimos uma urgência dentro da gente que é como se ela fosse fatal. Eu acho que você vai se identificar. Então, no momento que a gente acha que o emprego não está mais combinando com a gente simplesmente não consegue mais olhar para a cara de ninguém, não consegue levantar da cama para se vestir, sair, e não é mimimi. É uma angústia absurda que entra na gente e a gente precisa se livrar. Se livrar. A gente precisa se livrar do emprego, a gente precisa se livrar de um relacionamento, a gente precisa se livrar de tudo que não cabe mais. E aí vem essa história de não tomar a decisão com a cabeça quente. Mas vamos continuar nessa ideia do emprego? Vamos dizer que teu chefe falou uma merda gigante na tua cara, te deu um esporro que fez você morrer de raiva, que qualquer um teria sentimentos ruins.
Só que borderline tá ligado ao extremo. Vamos, qual é a tradução? Transtorno de personalidade limítrofe. É que eu me identifico mais, porque tenho transtorno de personalidade emocionalmente instável, que eu acho que esse nome não lida com toda a questão. E esse conceito, ele também está no limite da psicanálise, onde esse termo foi criado, entre a neurose e a psicose. Então ele está ali, ó, quase caindo no abismo, vamos dizer assim. Então, no caso de uma pessoa que de repente vai pensar, meu chefe não foi legal comigo, mas ele vai esperar, eu vou aguentar até que ele vai ver só que eu vou arrasar. Não que o border nunca consiga fazer isso. Eu odeio generalizações porque cada border, ele apresenta seus sintomas mais em uma área do que em outras, essas coisas. Mas falando em comportamento generalizado borderline, nesse caso o border não vai conseguir mais olhar para a cara do chefe. E não conseguindo olhar para a cara do chefe, ele vai desaparecer do trabalho, ele já vai chegar lá com uma carta de demissão no dia seguinte. E aí, assim, nos relacionamentos, a gente também não deve tomar decisão de cabeça quente e fazer do momento que a gente acha que não dá mais um momento de reflexão e ver se é isso mesmo. Porque você começa a achar que você está perdendo tempo da sua vida. Você começa a achar que... Você começa a olhar para a cara do seu relacionamento e não vê mais sentido algum. Você não consegue mais ver carinho naquela pessoa. Você não acredita mais no que aquela pessoa sente por você. Ou... vamos dizer assim, ou você para de sentir aquilo que você pensava que você sentia, que tem no vídeo aí, valorização e desvalorização, que explica melhor o border sentindo as coisas que não são verdade. Mas assim, ou você para do nada de sentir, ou as circunstâncias desagradáveis, elas acabam fazendo com que você sinta que você não sente. Só que assim, quando eu sinto isso, parece que... Eu não sei se eu tô sentindo o que eu tô sentindo, entendeu? E com o tratamento que a gente quer melhorar, a gente não quer fazer merda, a gente vai pensar... se deve tomar alguma atitude drástica nas áreas da vida, do tipo, não vou mais falar com familiar tal, porque ele disse isso. Com o tratamento, você tenta, por exemplo, não vou mais tocar no assunto, vou deixar... Se você não mora com essa pessoa, facilita, né? Não vou tocar nesse assunto, vou deixar um tempo quieto, e de repente esse assunto para. Mas às vezes eu tenho a sensação, dependendo do ódio que as coisas me trazem, sintoma 8, raiva intensa e dificuldade de controlar do DSM-5, uma coisa, ela liga com a outra, né, gente? Um sintoma, ele tá ligado no outro, não tem como separar. Esses sintomas formam uma caracterização padrão de um transtorno que aparece de maneiras singulares. Então, essa raiva intensa e dificuldade de controlar, a pessoa falou um negócio pra mim há 5 meses, mas
quando eu penso nessa coisa, me dá a mesma raiva de 5 meses atrás. E aí, assim, a maneira que eu penso em me proteger desses exemplos que eu falei é nunca mais pisar nesse emprego, é acabar com o relacionamento imediatamente, é cortar totalmente a relação com um familiar meu, mesmo que para isso eu não vá mais em encontros familiares. Mesmo que isso me dê um prejuízo psíquico, que pode ser pai, mãe, irmão. Ainda mais que esses são que mais afetam a gente, no geral. Borderline, eu não tenho irmão, mas imagino que sim. E aí eu juro que eu tento. Juro, quem jura mente. Eu digo pra vocês com todo o amor do meu coração que eu tento deixar passar a impulsividade para tomar decisões. Sim. Mas é engraçado que até antes do tratamento, só que hoje eu enxergo um pouco diferente, eu não sei explicar mais ou menos porquê, tem um negócio aqui em mim que me fala qual é a verdade. E é engraçado que das vezes que eu segui esse negócio, não deu errado não. Coisa de doido, né? Mas como o calcanhar de Aquiles do borderline são os relacionamentos, vamos falar um pouco mais deles. O que vem quando acontece uma coisa dessa? Primeiro, um grande cansaço, uma exaustão de você ver que você tentou pra caralho mais uma vez e que tem A, B ou C não te fazendo bem. Porque assim, eu vou talvez dividir em 2 possibilidades aí. Uma é aquela mais simples, mais muito ruim, mas assim, ela é mais fácil de explicar, que é quando a pessoa inventa que aquela pessoa é a pessoa que vai funcionar e aí descobre que não gosta dela e desvaloriza. Isso é mais simples, porque fica nítido, muito nítido que você não gosta dessa pessoa. Mas tem também um outro caso que você gostou, se identifica muito, só que as coisas que têm acontecido chegaram no teu limite e você começa a não querer ouvir o que a pessoa fala, olhar para a cara da pessoa, fazer nada com essa pessoa. Não precisa ser tão radical, Débora. Não, a resposta teoricamente seria não. Só que qual é a culpa que nós borderlines temos se é isso que a gente sente? Se quando a gente percebe que uma coisa não se encaixa mais, a gente não consegue dar aquele tempo indo na sorveteria para ver se é aquilo mesmo. Porque tu quer pegar a porra do sorvete e tacar na parede. De repente você nem quer tacar na cara da pessoa, entendeu? Mas assim, até o sorvete fica sem gosto, porque aquela desvalorização, esse 8 que chegou. Mas como é que você sabe que chegou? Essa é a grande questão. Eu acho que o borderline, assim, quando ele tá tentando pensar,
Porque quando ele é muito sintomático, ele não consegue nem a iniciativa de tentar pensar. Isso é muito importante de entender. E não é culpa dele. Nós somos extremamente movidos pela emoção e sem tratamento nenhum a gente age sem pensar só no impulso. Quando a gente começa a racionalizar em torno das nossas atitudes, principalmente, né, os casos mais graves, a gente já está desenvolvendo uma melhora. A gente já está pensando a respeito do que a gente está fazendo. Ah, tá, mas todo mundo faz isso. Não. Borderline pode muito bem não fazer isso, sai fazendo sem pensar, sai fazendo só aquilo no impulso. Impulsividade nas relações afetivas e instabilidade, eu acho que é o sintoma 4 do DSM-5. Então, aquela questão assim, eu não quero eu tratada, eu evoluindo, eu não quero que um relacionamento acabe, ou que, por exemplo, do nada eu não possa mais morar na minha cidade, eu tenho que fazer minhas malas e ir embora agora. Já aconteceu isso, eu falei assim, amanhã eu vou me mudar para 850 quilômetros daqui, São José do Rio Preto, né? Que vocês sabem que eu já morei. Aí meu padrasto falou para eu ficar um mês, que eu teve um acontecimento que ensejou essa decisão, mas eu queria ir no dia seguinte. Aí ele falou assim, para eu esperar um mês, para acalmar a ideia. Sabe o que eu falei para ele? Tá bom, eu fico aqui parada, sentada, esperando um mês, porque daqui a um mês eu vou arrumar minhas malas e vou para São José do Rio Preto. E ele riu e eu fiquei um mês. Aí quando chegou no dia, eu falei assim, ó, hoje é dia tal, tem um mês que você falou, e amanhã eu tô pegando as minhas malas e indo, conforme eu tinha dito antes. Então, assim, existe uma instabilidade no borderline grande, mas Débora Border, Débora ser humano, digo que tem certos momentos que eu tenho uma estabilidade no que eu penso e que eu nunca parei e pensei, caraca, eu senti esse negócio que acabou meu combustível, mas na verdade eu estava enganada, eu ainda tinha combustível. Não, eu posso, por exemplo, ter terminado um relacionamento com 25, 26 anos, que era muito legal, até hoje eu tenho um carinho pela pessoa, mas realmente quando isso aconteceu, era o que tinha que acontecer, sabe? Não pensei depois, caramba, Débora, que merda que você fez. E então, assim, eu acho que deve rolar na cabeça dos borders esse negócio assim de... Caraca, mas eu tô sentindo isso tão intenso. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Como é que eu vou saber que essa intolerância, essa palavra é muito forte pra gente e é uma palavra muito presente no dia a dia. Como é que eu vou saber que essa intolerância que eu criei em relação a tal situação, ela é verdadeira? Ela vai permanecer e eu não vou me arrepender de uma atitude que eu tomar. Aí, por exemplo, você pode tentar permanecer nessa situação, no emprego, socializando com a pessoa, com o amigo, com a família, no relacionamento, que é o calcanhar de Aquiles. E parece que cada dia você se sente pior. E quando acontece alguma coisa que tem algum alívio, uma circunstância diferente, parece ter algum alívio, daqui a pouco vem o negócio e te mostra tudo que você sabe dentro de você, que você sabe, mas você não queria saber com tanta certeza, vamos dizer assim. Porque é um autoconhecimento muito intenso, digamos. O autoconhecimento, ele é uma das maiores
né, um dos maiores caminhos de remissão dos sintomas borderline. Mas tem momentos que o autoconhecimento borderline, ele não está errado e ele é como uma faca no peito, imediata. E é difícil lidar com isso, porque é legal ter uma clareza nas decisões que a gente toma, né? E durante a minha vida eu posso dizer que essa clareza, essa tranquilidade em perceber o ambiente, só conseguiu chegar depois de eu tomar a decisão, porque antes era a urgência de sair dali, senão eu não tinha paz em momento algum. Esse vídeo não é para dizer que essa atitude é correta. Eu estou mostrando aqui como isso me abala e como eu gostaria que essa intensidade fosse menor, apesar de não sei como comigo ela cair como uma luva. Difícil eu pensar, fiz uma grande merda numa situação de decisão importante. Tô falando assim, eu conheci alguém, acabei saindo com essa pessoa é um bosta, não devia ter saído com essa pessoa. Sim, infelizmente isso já aconteceu, mas aí é uma coisa que não é uma decisão da sua vida. Nas decisões da minha vida, eu fui punk e deu certo. Como é que pode dar certo? Tem uma sabedoria borderline divina que cai um raio na minha cabeça. Eu queria poder encontrar o caminho para me dar o tempo de ver esse cenário mais límpido e aí perceber uma decisão correta a ser tomada. Porque parece que o meu emocional grita, convencendo o meu racional, porque o meu emocional não dá nem espaço para o meu racional falar. Aí o meu racional, com licença, eu vou tentar aqui fazer um raciocínio em torno dessa tua emoção toda, tá? Vamos chegar lá. Aí posso pegar o caderninho, escrever várias razões, 10 anos de tratamento, hein? Escrever várias razões e pensar, faz sentido, enquanto isso emocional tá lá parecendo uma fogueira. Ou seja, uma coisa que minha psicóloga falou há um tempo, eu acho muito legal. A gente não vai falar de impulsividade pura quando a gente pensa a respeito. A gente pode se sentir uma pessoa impulsiva, com urgência, intolerante. Mas se a gente está avaliando essa situação, em vez de simplesmente, explodir, a gente está tentando pensar, a gente não está mais na impulsividade pura. A gente pode estar na urgência, a gente pode estar de acordo com a maneira que a gente sente, que não é nada light, é apimentado, mas não é intensidade pura. Então eu queria apenas compartilhar esse sentimento com vocês, porque na verdade nós falamos um outro idioma que a sociedade não consegue entender. E aí a minha mãe fala, as pessoas não têm culpa. E eu falo, mas tem vezes que eu não tenho a menor paciência de ouvir aquilo que eu já sei, porque parece que as frases todas já são feitas. Nossa, você é Deus, né, Débora? Às vezes eu não dá, não. Não dá, não. Porque a gente tem que pensar muito bem com quem que a gente fala. E o que a gente está sendo capaz de ouvir ou não. Mas nós temos um outro idioma. E é legal a gente trocar ideia com quem entende o nosso japonês, porque não dá pra gente conversar em japonês com quem só entende português. E a única coisa que eu trago aqui de, vamos dizer,
que eu sei, que eu aprendi, é que se a gente sabe da existência dessa impulsividade, dessa urgência, dessa intolerância e tenta pensar, a gente não está no mesmo nível de impulsividade, a gente está no tratamento, sim. Mas o que fazer com essa urgência, com essa intolerância, na desvalorização, no 8, desse lado do splitting, me dá uma coisa de louco, porque parece que eu só vou me sentir bem quando eu me livrar da situação específica. Espero que tenham gostado da minha versão deitada na cama, porque o que eu quero, beijo, tchau. Até a próxima.